Bom dia a todos. Nesse vídeo será explicado o exercício 201 do GUROB de Pesquisa Operacional 2 do curso de Engenharia de Produção da Universidade Federal de Uberlândia, matéria do professor Jorge Reis, que estou falando com vocês. Primeiramente, eu vou abrir aqui o modelo para vocês poderem ver qual é o exercício que a gente está tratando. O exercício 201 ele está no arquivo aula 01 de PO2, página 23. Uma companhia deseja programar a produção de 3 modelos de um produto que requer o uso de 2 tipos de recursos, mão de obra e material. O suprimento diário de material é de 200 kg. A disponibilidade diária de mão de obra é de 150 horas. Determine o mix de produção. Nós temos os modelos A, B e C. Mão de obra, horas por unidade. Modelo A precisa de 7 horas, o B precisa de 3 e o C precisa de 6 horas. Material, quilos por unidade. O modelo A precisa de 4, o B também precisa de 4 e o C de 5. O lucro é de 4 unidades pelo modelo A, 2 para o modelo B e 3 para o modelo C. A nossa variável de decisão vai ser justamente a quantidade que fabricar de cada um dos nossos modelos, do A, B ou C. A função objetivo, como estamos tratando de lucro, vai ser maximizar o lucro. Lucro de quem? De 4 vezes o x1, 2 vezes o x2 e 3 vezes o x3. Os nossos recursos, a gente tem a mão de obra e o material, que são limitados a 200 kg no caso do material e de 150 horas no caso da mão de obra. Então a gente pegar na restrição da mão de obra vai ficar 7 vezes x1, 3 vezes x2, mais 6 vezes x3, menor ou igual que a 150 horas. Para o caso do material, a restrição fica 4 vezes x1, mais 4 vezes x2, mais 5 vezes x3, menor ou igual que 200 kg. O exercício do GUROB 201 já está no Moodle, então vocês podem entrar no Moodle da disciplina e pegar o exercício para vocês verem. Ele é composto por 2 partes, o GUROB 201 CPP e o 201 entrada.txt. O arquivo de entrada contém os dados de entrada, que são os dados que acabaram de ser lidos no enunciado do exercício. Você pode colocar isso no formato que você desejar. Você pode escrever isso por linhas, colunas, da forma como você achar que fique mais claro para você entender o exercício. O GUROB 201 ele vai começar logo aqui no início do comentário, tá? A gente tem um aviso da licença dele por ser um código-fonte que é livre. Ele pode ser compartilhado à vontade de vocês e pode ser modificado. Esse código-fonte está disponível no Moodle da disciplina. O modelo que está nesse comentário que eu estou copiando, a gente pode copiar ele com Ctrl+C. Ao colar no LibreOffice e algum espaço deixa vazio, por exemplo, vou colar aqui embaixo da tabela, você seleciona ele inteiro, vai em inserir, no menu inserir, objeto, fórmula. E você tem o formato da fórmula matemática que a gente vai usar para esse modelo. Primeiramente, a gente tem a inclusão das bibliotecas. A GUROB C++.h é a biblioteca que permite que o software do GUROB rode em C++. A biblioteca SString vai permitir o uso de funções como CI, COUT e OString,
Basicamente, são funções que servem para o tratamento de strings e de caracteres. A função fstring vai usar os comandos ifstring e offstring, que são os arquivos para leitura e saída dos dados. A gente vai ter um arquivo para entrada e um arquivo para saída. A função vector serve para a gente poder declarar vetores. E a função time para a função clock, para a gente poder usar a estrutura do relógio, por exemplo, se for ser utilizado. As variáveis globais, eu vou declarar uma variável A com a dimensão 2 por 3. Essa matriz A vai ser justamente a matriz que está aqui no nosso modelo, que é essa matriz AJI. No caso do arquivo de entrada, é esses valores 7, 3, 6, 4, 4 e 5. Eu vou ter um vetor B. Esse vetor B que está no modelo é a quantidade de recurso disponível, que é esse BJ que está aqui no nosso modelo. Teremos um vetor C. Esse vetor C ele é também o que está no modelo, que está multiplicando o valor do x na função objetivo. No arquivo de entrada, o C está nessa linha 4, 2 e 3 e o B está aqui entre 150 e 200. Temos uma variável para guardar o valor da FO que for calculado, uma variável para guardar o valor das variáveis, no caso são 3, x1, x2, x3, e os contadores de tempo computacional, tin, tfin, para iniciar o início e o final do tempo, e o tempo para marcar o tempo total. Eu vou dividir o programa em 3 funções. A função leia, para fazer a leitura dos arquivos de entrada. A função mixProdutos, que vai chamar o modelo matemático no Gurobi e vai resolvê-lo. E a função imprime, para fazer o nosso arquivo de saída. O programa principal consiste em chamar as 3 funções na sequência: função leia, função mixProdutos e função imprime. Função leia vai ler o arquivo de entrada, que vai ser o Gurobi 201.entrada. Nesse caso, estou chamando ele de origem, então a partir desse momento vou começar a chamar esse arquivo de origem. Se o arquivo origem não for encontrado, ele vai imprimir uma mensagem de erro que ele não conseguiu encontrar esse arquivo. Normalmente essa mensagem de erro ocorre quando você não coloca o arquivo de entrada no mesma pasta onde foi colocado o arquivo do código-fonte. O código-fonte é o Gurobi 201.cpp e o arquivo de entrada é o Gurobi 201.entrada.txt. A gente vai começar com for para ler uma matriz que vai variar em A, J, I. Aqui vocês têm que tomar cuidado com qual vai ser o índice, quem vai ser o I e quem vai ser o J. Porque no caso desse daqui, que não é uma matriz quadrada, a gente tem uma matriz de 2 por 3. Se você inverter, ela passa a ser uma matriz 3 por 2, vai ter a mesma posição de memória de 6 dados, entretanto eles vão estar em ordem diferente. Então você precisa escolher um padrão para usar e depois seguir ele até o final do programa, para que não haja nenhuma confusão. Se você ficar na dúvida, coloque numa ordem qualquer que você deseje. Ao final do programa, quando ele rodar e ele criar um modelo LP, você verifica se o resultado corresponde ao modelo utilizado. Caso não corresponda, você deve voltar e variar e mudar os índices que estão na entrada. Lógico que você pode mudar os índices aqui ou você pode mudar a forma que foi digitado. No caso da matriz JI, ela está digitada nessa posição como se a matriz estivesse deitada. Se eu quisesse, poderia ter colocado a matriz em pé. Então eu colocaria aqui 7, 4, aí depois eu colocaria 3, 4 e depois 6, 5. E ela passaria a ser uma matriz do tipo IJ ao invés de ser JI. Após ler os 6 dados da matriz, eu preciso ler os 2 dados do vetor B, que é esses 2 dados que vão estar aqui, 150 e 200. E depois eu vou ler os 3 dados para o C, que é 4, 2 e 3. Aqui eu repeti o comentário, colocando o modelo matemático que estava lá no início do código. Vocês podem observar que é o mesmo modelo matemático. Função mixProdutos. Esse nome que você usar aqui tem que ser o mesmo nome que você utilizou no arquivo principal, no int main, na função principal, desculpa, e na declaração das funções.
Preste atenção para maiúsculo, minúsculas e se você colocou S ou não, pois o C ele vai perceber a diferença entre maiúsculo e minúsculos. A declaração aqui, a gente vai começar. Essa função time serve para marcar o horário inicial do código. Então, ele vai marcar que horas que é agora e depois vai ter um time fim no final, marcando o horário de término. Env serve para criar o ambiente do Gurobi. E x vai criar a variável de decisão x. Um asterisco quer dizer que essa variável possui uma única dimensão, ou seja, uma variável unidimensional representada por um vetor. Caso tenha duas dimensões, eu teria que colocar 2 asteriscos aqui. Em outros modelos mais para frente, nós veremos o caso da variável x ter mais de uma dimensão. O try ele fecha com um get que vai estar numa linha aqui para baixo, seguindo a linha dele, que é para tratamento de exceção de erros. Ele vai imprimir um código de erro. Esse código de erro, se você copiar ele e jogar no Google, você consegue achar o que significa ele. Normalmente, o tipo de erro que cai aqui são erros relacionados à licença do código. Por exemplo, você instalou o Gurobi, a licença venceu depois de um ano estava instalado e você não tinha percebido que ela tinha vencido. Ele vai dar um erro aqui e você consegue ver que é um erro de licença. Então, é importante você ter uma mensagem explicando se foi um erro no Gurobi ou no código-fonte. Essas primeiras aqui é só questão de imprimir na tela. Então, vai imprimir essa quantidade de traços na tela e vai escrever a frase iniciando a solução do problema. Isso aqui somente tem fins estéticos. Então, pode ser excluído que não irá afetar o desempenho do seu código. Aqui a gente vai criar o ambiente, então ele vai ser... aqui a gente criou o ambiente e aqui a gente está iniciando o ambiente Gurobi. Aqui a gente vai criar um modelo, que vai ser chamado agora de model. Essa variável model vai receber o nome mix de produtos, que é justamente referência ao problema que eu estou resolvendo agora. Isso aqui são parâmetros de entrada, que a gente pode definir e modificar ele. Um parâmetro aqui a gente está colocando que o tempo vai ser limitado a 3.600 segundos, ou seja, se o Gurobi não achar a resposta em 3.600 segundos, que equivale a 1 hora, ele vai retornar a melhor resposta achada naquele intervalo de 1 hora. E esse 0.05 é um parâmetro que ele coloca qual a porcentagem de heurística de planos de corte, que é uma heurística embutida no código do Gurobi, vai ser utilizada. Por padrão, eu vou deixar ela usando em 5% do tempo computacional, mas você pode aumentar ela ou diminuir conforme a situação que você estiver usando. Mais para frente, nós teremos em outras aulas justamente as situações no qual a gente faz alterações no tempo e na heurística utilizada. Declaração das variáveis. Você vai ter que começar declarando do x e aqui você vai colocar a dimensão dele. No caso, o tamanho do x é 3. E ele vai ser do tipo inteiro. Poderia ser também, além do tipo inteiro, você poderia colocar real e aí você teria que escrever continuous. Ou você poderia colocar o tipo binário, que você escreveria binário. Esse caso do continuous do binário também será visto em outras aulas. A escrita deles ficaria mais ou menos não, né? Exatamente, né? O continuous você ficaria aqui e escreveria dessa forma, continuous, e a gente passaria até a variável real. Se fosse binário, você escreveria binário, tá? Como o nosso problema aqui é integer, eu vou voltar para o que estava antes. Agora a gente vai estar um model.update. Esse model.update é sempre interessante você colocar quando você terminar de declarar uma variável ou quando você terminar de inserir as restrições necessárias para o problema. A gente vai dar um nome para essa variável, que vai se chamar x, i. Então, quando o primeiro i for 0, essa primeira variável vai chamar x0. A segunda variável, o i, vai aumentar uma unidade, vai passar a ser x1, e a terceira variável vai ser x2. Então, ele vai variar de x0, x1 e x2. Aqui a gente vai ter o xi, ele vai estar na função objetivo multiplicado pelo valor de ci. Então, x0 vai ser multiplicado pelo valor de c0. x1 multiplicado pelo valor de c1 e x2 pelo valor de c2. E aqui a gente vai atribuir um nome para ele. Então aqui o xi vai passar a ser x0,
que é esse phename que foi definido aqui. A função objetivo. Como eu já montei a função objetivo aqui em cima, nessa parte de baixo eu só preciso dizer se ela vai ser 0 para maximizar ou 1 para minimizar. E atualizamos o modelo novamente com a função objetivo que foi definida agora. Próxima etapa, adicionamos a nossa primeira restrição. No caso, nosso problema é a única restrição. A gente vai ter um somatório de i igual a 1 até 3 de AJI vezes XI, tendo que ser menor ou igual que BJ para todo J. O para todo J ele vai repetir essa restrição mais de uma vez. No caso, serão 2 vezes. Então, por isso, a gente vai ter um para todo J igual a 0 e depois para todo J igual a 1. Esse GRB Express R1 ele é justamente que vai possibilitar a soma do que você estiver somando, no caso do somatório. O que a gente está somando nesse somatório? A multiplicação de AJI vezes XI. Ele vai começar zerando o valor, então inicialmente o R1 vai valer 0. Aí quando ele chegar aqui, ele vai receber I igual a 0 e o R1 vai receber a soma de quem? AJ, o primeiro J é 0, o primeiro I é 0, vezes X0. Então AJ0 vezes X0. Vai repetir esse for e vai colocar AJ1 vezes X1. E aí depois ele vai repetir o AJ, que é 0, vezes o I, que é 2, vezes X2. Então essa soma vai ficar o quê? Um somatório que basicamente vai ter sido A0, 0, X0, mais A0, 1, X1, mais A0, 2, X2, que é justamente a nossa primeira linha aqui da nossa expressão, 7, 3 e 6, que é o A00, A01 e A02. Após todos os valores serem somados no R1, ele vai comparar o resultado do R1 com BJ. Como BJ vale 0, ele vai comparar com o primeiro valor de BJ, que no caso aqui vai ser o 150. Feito isso, ele retorna aqui, passa a ser J igual a 1 e repete a operação, que agora ele vai fazer isso considerando a linha 4, 4 e 5, menor ou igual que 200. Após terminar de colocar todas as restrições, usamos o moto.update. Moto.write vai criar um arquivo com esse nome gurobi201.modelolp. E depois a gente vai montar otimizar. Esse arquivo eu vou mostrar depois de rodar o modelo, justamente para vocês verem o que saiu dentro dele. A FO vai extrair o que saiu do valor da FO que foi calculado. E depois a gente vai extrair os valores de XI. Então X0 vai vir para cá, X1 também e X2 também. Então a gente vai ter em resposta X0 o X0, resposta X1 o X1, resposta X2 o X2. Após fazer tudo isso, a gente tem o tratamento de erro, e o tratamento de erro depois a gente libera a memória. Deletamos as variáveis que foram utilizadas. Como eu só usei a variável de detecção X, eu estou deletando somente o X. E aqui eu vou deletar o ambiente. Terminou isso, eu marco o tempo final, faço o tempo final menos inicial, e a gente tem o tempo que o Gurobi demorou para resolver esse problema. Agora é a vez da função imprime. Eu vou imprimir um arquivo chamado 201.saída.txt, que vai ser o arquivo de saída. Ele vai ser chamado agora de destino. Se ele não conseguir criar o arquivo de destino, ele vai dar um erro que não foi possível imprimir essa mensagem. No arquivo destino, ele vai imprimir primeiro o valor da FO, depois ele vai imprimir a frase matriz AJI e os valores de AJI. Vai imprimir vetor BJ e os valores do BJ. Vetor CI e os valores de CI. E ele termina imprimindo vetor XI e os valores da resposta XI. E aqui para baixo não tem mais nada no código. Após terminar, eu vou salvar esse arquivo. Salvei esse arquivo, eu vou vir aqui e vou pegar um arquivo chamado makefile. O makefile está aqui.
Nesse Makefile, vocês têm que tomar cuidado com o que vocês vão escrever nele. O que vocês precisam mudar? Por exemplo, o nome do usuário do seu computador vai entrar aqui. No caso do usuário do meu computador, está com o meu nome, e no usuário de vocês, você tem que ver o que está. Se você estiver usando o computador laboratório, o nome do seu usuário deve ser alunos. A versão atual do Gurobi é o Gurobi 811. Então verifique qual versão que está instalada no seu computador. E a biblioteca aqui vai ser sempre o quê? Os dois primeiros números da versão do Gurobi. Onde você verifica onde está instalado o seu computador? Justamente nesse caminho, Home, Jorge, Gurobi 811. Então vou vir aqui no navegador, se estiver de arquivos, e vou procurar no início, que seria o equivalente à pasta pessoal, ou aquela home/Jorge. Eu tenho aqui a pasta Gurobi 811. Então é essa pasta aqui que é onde a gente vai ter o código. Tá? É aqui que está instalado o nosso programa. Os meus códigos fontes que eu estou rodando aqui para vocês estão nessa pasta chamada aqui código fonte. Essa pasta onde eles estão, coloquei aqui embaixo, Home, Jorge, código fonte, Gurobi 201. Se você tiver uma pasta, por exemplo, Download, você vai colocar aqui home/alunos/downloads/Gurobi 201.cpp. Mesma coisa você repete para o caminho da linha de baixo. Feito isso, terminando de alterar ao make, você salva ele, deve ir para o terminal, tá? No terminal, quando vocês abrirem ele, tá aqui no meu caso, primeira parte é ir até a pasta onde está o seu código fonte. Como eu estou na pasta código fonte, eu vou escrever cd código fonte. Lembrando que o terminal ele também é case sensitive, ou seja, ele diferencia maiúsculo de minúsculo. E você também não precisa digitar o nome inteiro da pasta. Por exemplo, se eu digitar só C, CD, CO e apertar Tab, ele completa o nome da pasta para mim. Chegando aqui, eu posso dar um ls para poder ver quais são os nossos arquivos que estão instalados. E aí você procura se o seu arquivo está aqui. O caso do meu, ele está aqui, ó, Gurobi 201 cpp e Gurobi 201.entrada.txt, tá? E o Makefile está aqui. Observe que o Makefile deve ter o nome exatamente Makefile escrito dessa forma, com M maiúsculo e sem nenhum espaço depois, tá? Se você, em vez de apertar ls, digitar sl, você vai ter uma visita de um trem no meio do seu código. Digitando make para compilar, ele vai chamar aquele código, vai chamar aqui o Makefile e vai criar uma compilação. Após você compilar, se tiver alguma mensagem de erro, ele vai aparecer nessa tela. No código aqui não deu nenhuma mensagem de erro, então vou colocar /programa para rodar o código. Essa palavra programa é a que estava no Makefile nessa posição aqui. Você pode alterar ela para o que você desejar. E vou dar Enter depois no /programa. E ele vai chamar o Gurobi e achar a resposta. Essa resposta aqui foi uma FO de igual a 100, que seria o valor da nossa função objetivo. E o Gurobi levou 0,07 segundos para resolver esse problema. Você pode também, se quiser, em vez de compilar e rodar em etapas separadas, você pode usar o make, dois e's comerciais, /programa e fazer os dois comandos em um comando só. Ele vai compilar agora e assim que ele terminar a compilação, ele já roda o programa. Colocando agora no arquivo de saída, a gente vai lá na pasta código-fonte, que é onde está o meu código, e vou procurar aqui pelo Gurobi 201 no meio disso daqui. Ó. Eu tenho aqui ele, é o Gurobi 201.lp e o Gurobi 201.saída, que foram os dois arquivos gerados no nosso código. A saída está aqui. O valor da FO, os valores da matriz 736445. Observe que são os mesmos dados da entrada.
o valor do vetor B, 150 e 200, o valor do vetor C, 4, 2 e 3. E o meu valor da minha FO, ter o 0 de x1, 50 de x2 e 0 de x3. Ou seja, ele não vai produzir nada do modelo A, nada do modelo C e 50 unidades do modelo B. O modelo B, como são 50 unidades vezes 2, vai dar um retorno de 100. Em termos de uso, 50 vezes 3 unidades de mão de obra vai dar 150 horas. 50 vezes 4 unidades de matéria-prima vai dar os 200 kg de matéria-prima. Então você vê que ele gastou todos os recursos que ele possuía. Qual o modelo LP que está aqui? É o nosso modelo linear que foi utilizado. Então ele consegue escrever nesse formato aqui para você poder enxergar o que está acontecendo. Então você tem aqui a função objetivo maximizar 4 vezes x0 mais 2 vezes x1 mais 3x2. Restrição 1, 7x0 mais 3x1 mais 6x2 menor ou igual que 150. E 4x0 mais 4x1 mais 5x2 menor ou igual que 200. Se você perceber que deu alguma coisa estranha nesse modelo LP, você deve retornar para o seu código e tentar corrigir onde deu errado. Por exemplo, se houver algo estranho na função objetivo, volte para o código e verifique a função objetivo. Pode ser um erro de digitação dos dados de entrada ou pode ser algum erro de alguma coisa que você inverteu. Por exemplo, colocar um índice errado, alguma coisa assim. Retorne e procure os erros. Eu vou estar parando a aula por aqui e vou interromper a gravação nesse momento. Até mais!